Boa noite a todos e a todas. É com extremo prazer que começamos esse evento do Jurídico do PDT. Então, sem mais delongas, já que estamos atrasados, vamos passar a palavra para o nosso sempre e grandioso Manuel Dias, que é um dos decanos, uma tradição do trabalhismo brasileiro. Manuel, você seja bem-vindo, a palavra é sua. Então, quero dizer a todos vocês que vocês tenham uma boa reunião. Eu vou ter que sair porque eu tenho outra reunião aqui da coordenadoria da nossa campanha. Agora nós lançamos candidato próprio, né, a governador, a senador. É uma mulher muito competente como candidata ao Senado. E estamos aqui correndo, falta um mês e meio para as eleições, né? E nós ficamos até 20 dias atrás na frente, né, da esquerda, que tivemos que sair. Sucesso para todos vocês, desculpa incomodá-los, mas é um prazer revê-los e é um prazer com que a gente possa juntos fazer com que o Ciro ganhe as eleições para realizar a recuperação, as reformas estruturais necessárias para recuperar o país e tirar esse imbecil que está aí, né, que está em jogo hoje a democracia. Esse cara vai tentar dar um golpe. Ele é um maluco, um retardado, é um despreparado. Então, a nossa está sempre alerta, né? Sempre alerta, porque ele tem, claro, os seus seguidores, a extrema-direita, que nunca se manifestou de maneira tão expressiva, está aí sectarizando tudo, né? Tentando criar justificativa que façam com que ele possa fazer algum processo aí de decretar um estado de sítio, suspender o funcionamento do Congresso e automaticamente passar as eleições para outras décadas. Então, um abraço, boa noite a todos e sucesso. Hein? Qualquer coisa, a Fundação está aí disponível. Nós temos interesse imenso em contribuir e prestar serviço aos nossos companheiros nessas eleições. Um abraço. Muito obrigado, Manuel. E depois suas contribuições, caso você queira voltar a estar conosco, serão muito bem-vindas. Então, sem mais delongas, passo agora a palavra para a nossa decana, a nossa professora, a nossa musa inspiradora, Mara Hoffman. Eu queria cumprimentar a todos os companheiros, a todas as companheiras que estão presentes no auditório da sede do partido, e aqueles companheiros e aquelas companheiras que estão acompanhando de forma virtual esse nosso encontro de advogados do PDT e a sua importância nas eleições de 22. Eu digo aos companheiros e às companheiras que a advocacia no PDT, ela sempre teve um papel de destaque, sempre caminhou par e passo, né, com os objetivos políticos, com os ideais traçados pelo partido. Eu quero resgatar aqui um momento épico, um momento histórico, não apenas para o PDT, mas principalmente para o nosso líder Leonel Brizola. E isso aconteceu mais de 1990, né? Após travar uma batalha judicial desde 1992, né? Que quando o Brizola teve êxito no pedido de direito de resposta concedido pela 18ª Vara Criminal aqui do Rio de Janeiro, né? E essa decisão foi confirmada pelos tribunais superiores, né? Essa decisão, como todos já devem saber, foi contra a Rede Globo, né? O texto que foi da resposta, que foi lido pelo jornalista Cid Moreira em horário nobre no Jornal Nacional, ele foi produzido de forma brilhante pelo jornalista Fernando Brito, que à época era assessor de imprensa do governador Brizola, né? E essa vitória jurídica, épica,
né? Ela ilustra o brilhantismo profissional dos advogados que sempre estiveram envolvendo, que sempre estiveram imbuídos nessa luta do Partido Trabalhista. E à época, foi essa defesa, esse pedido de direito de resposta, ele foi produzido pelo brilhante criminalista Dr. Arthur Lavigne e também pelo jurista Dr. Siqueira Castro, que na época ele era o chefe da Casa Civil do segundo governo Brizola. E eles não mediram esforços para que se fizesse justiça. E a justiça foi feita, né? Ainda um outro resgate, o PDT sempre na vanguarda, né? E atento às defesas da legalidade, né? O partido foi o pioneiro no questionamento da fidelidade partidária. Várias ações foram impetradas pelos advogados junto ao Supremo, junto ao TSE e também junto à mesa diretora da Câmara. E nessa época, todas essas ações foram rechaçadas pelos ministros e pelos parlamentares. Mas a gente sabe que o governador Brizola, que conheceu o governador Brizola, ele insistia, e ele tinha razão naquilo que ele insistia, nesse ponto. Porque a tese da fidelidade partidária, ela posteriormente foi reconhecida, né? Mas naquela época, o jurídico ele mudou a estratégia. Ou seja, ele passou da parte política, né, para uma atuação que isso foi no início dos anos 2000. O jurídico ele protocolou uma série de ações ordinárias de dano moral e material, questionando aqueles parlamentares que se afastaram do partido sem o menor escrúpulo, né? Os trânsfugas na época, né? E que ainda hoje a gente sabe que eles existem, estão por aí, e nós temos várias ações ainda contra esses parlamentares, né? Mas eu digo isso, e eu digo com orgulho, porque à época eu produzi e subscrevi, junto com o Dr. Marcos de Moraes, as peças iniciais e praticamente todas as outras distribuídas na Justiça Comum. Sendo que a primeira decisão favorável ao partido, né, nesse tipo de ação, foi contra o vereador carioca Mário Del Rey. E o partido teve essa vitória. Posterior a isso, muitas outras ações foram protocoladas e foram julgadas parcialmente procedentes, né? Condenando aqueles parlamentares a devolver ao partido valores gastos com suas campanhas e mais, os lucros cessantes, né? E com essas decisões, muitos advogados de outros estados seguiram e conseguiram, né, as decisões favoráveis nas suas postulações. Nós temos um outro resgate histórico do PDT também, que ocorreu em abril de 2009. E esse resgate foi, assim, histórico também, quando o Supremo Tribunal Federal revogou a lei de imprensa, que era a Lei 5.250 de 67, que foi criada em 67 pela ditadura militar, né?
E, mais uma vez, o PDT saiu em defesa da democracia, saiu em defesa da censura prévia, desculpa, contra a censura prévia e contra a apreensão de publicações. É importante ressaltar que o advogado que produziu a peça e fez a sustentação oral perante o Supremo Tribunal Federal foi o nosso deputado federal Miro Teixeira, né? Que todos que conhecem o Miro sabem que ele é um tribuno por excelência, né? E que ao longo da sua trajetória pessoal e política, ele sempre nos orgulhou com as suas posições, com as suas atitudes, todas sintetizadas com lealdade e coragem, né? E atualmente, seguindo a orientação do nosso presidente Carlos Lupe, né, a consultoria jurídica do PDT vem ingressando no Supremo e no TSE com ações pertinentes, né, contra os excessos, contra os abusos, contra as omissões praticadas em desfavor do povo brasileiro. E eu digo aqui que estas ações são produzidas pelo nosso querido amigo, que eu tenho orgulho de ser sua amiga, o nosso querido Valber Agra, né? Que está conduzindo essas ações de forma brilhante e que logo vai falar conosco aqui também, né? Mas eu queria dizer que é árduo, né, o mundo do advogado que atua na área eleitoral e partidária. Muito, muito, muito. Nós trabalhamos com prazos exíguos, nós trabalhamos praticamente sob pressão, mas isso é algo que nos motiva e nos incentiva, né? Porque nós temos uma história e nós defendemos essa história, né? E no PDT, os nossos bravos companheiros advogados, eles estão vigilantes, isso nós sabemos, né? Eles estão atentos às tarefas cotidianas, que não são poucas, principalmente em um momento eleitoral como este que nós hoje estamos atravessando, né? Nós estamos agora em pleno processo de registro de candidatura, né? E nas eleições, em praticamente em todas as etapas, o advogado se faz presente, né? Seja no momento do registro de candidaturas, que é esse que nós agora estamos atravessando, né? E que temos que ficar muito atentos, seja no momento da prestação de contas, e ainda o advogado tem que redobrar a sua atenção nos pedidos de direito de resposta, naquelas representações ou mesmo nas reclamações, né? Então, meus queridos companheiros, amigos, essa é a nossa tarefa como advogados de um partido trabalhista. Nós precisamos neutralizar os abusos. Nós precisamos zelar pela integridade das garantias legais e constitucionais, partidárias e do nosso povo brasileiro. Eu agradeço a atenção dos colegas, agradeço a atenção dos participantes e deixo agora a sequência desse nosso evento com os nossos amigos, com os nossos companheiros que compõem este evento. Um grande abraço a todos e a gente continua aqui nesse bate-papo. Tá bom? Obrigada. Companheiros e companheiras de todo o Brasil. Para variar, eu estou no avião chegando aí na Bahia, não estarei nessa hora da live com o nosso jurídico,
que têm trabalhado com muita eficiência, liderados pelo Dr. Valber Agra, esse grande jurista, inteligência rara, homem de valor, homem competente, preparado, com Marcos Ribeiro, com a Mara Hoffmans, com o Dr. Ian. Nós temos um time de primeiro mundo no PDT, com um jurídico muito eficiente, que está nos ajudando muito na construção de todo o arcabouço jurídico para proteger o partido, nessas denúncias que temos feito contra esse profeta da ignorância, esse Belzebu que está na presidência da República. E é importante os companheiros participarem dessa live, escutarem o que tem a dizer os nossos grandes juristas, liderados pelo Dr. Valber. E, publicamente, queria agradecer muito a todos vocês, ao Dr. Valber, ao Marcos Ribeiro, a Mara, ao Ian, a tantos que formam esse corpo jurídico que nos dá orgulho. O PDT hoje é o partido que tem tido melhores resultados junto ao Supremo nas nossas ações, contestando esse malfazado profeta da ignorância, esse Belzebu que atormenta o povo brasileiro. Estamos juntos na candidatura do Ciro, nós temos certeza que nessa área jurídica estamos garantidos. E eu preciso muito que cada companheiro preste muita atenção, siga a orientação. Olha, nenhum partido no Brasil tem um time jurídico que nós temos. Por isso, a minha gratidão a todos vocês. Quando eu falo do Dr. Valber, eu falo representando todo o corpo jurídico, mas o Valber está aqui no coração, uma figura humana especial, um amigo especial, a quem eu sou muito grato pela sua eficiência, ao lado do meu irmão Marcos Ribeiro, da minha irmã Mara Hoffmans, ao lado do Ian, de tantos que nos ajudam a construir esse corpo jurídico mais eficiente do Brasil. Então vamos juntos, fazer essa live com vigor, prestar muita atenção, que vocês estão respaldados, porque há de melhor na área jurídica do Brasil, que são o nosso corpo jurídico. Muito obrigado, sucesso e vitória. Agora vamos passar a palavra para Carol explicar, porque o nosso candidato Ciro, ele teve um problema de voo, ele estava aqui em Brasília, iria gravar aqui, iria participar aqui, mas porque houve uma modificação no seu horário de avião, ele vai agora deixar a sua palavra. Vou ler a mensagem que o nosso candidato mandou aqui, Ciro Gomes. Não conseguiu gravar o vídeo, né, infelizmente, mas ele falou o seguinte: queridos amigos e amigas, não pude participar desta reunião, mas fiz questão de enviar essa mensagem. Quero agradecer o trabalho e empenho de vocês. Sabemos que essa campanha será uma das mais duras que nossa democracia já viveu. Por isso, a atuação dos senhores e das senhoras, colegas meus do direito, será tão importante. Agradeço especialmente ao querido Dr. Valber Agra por sua liderança nesse processo e também ao meu amigo presidente Lupe, que nos lidera a todos nessa luta para mudar o país. Um grande abraço, Ciro Gomes. Então, vamos começar e tentar dar uma conotação prática ao evento, que é a nossa finalidade maior. Então, a gente vai fazer aqui um pupurri, eu vou falar de algumas temáticas, passo a palavra para os nossos debatedores, tá certo? Para que a gente possa, e se os colegas e as colegas quiserem também fazer perguntas pelo chat, nós estamos à disposição. A mesa aqui, nós temos o Ades, que é um advogado também, que nos ajuda no PDT, a Carol, que está participando efetivamente da campanha, e temos aqui o Marco Vinícius e a Ezequiel, o Marcos Ribeiro, desculpa, Marco Vinícius é o ex-presidente, o Marco Ribeiro, que nos ajuda, junto com o Mara, a coordenar toda essa empleitada. Veja que é um trabalho todo coletivo. Primeira questão que eu tenho que frisar aos senhores é o caráter residual da propaganda antecipada. Por que o caráter residual da propaganda antecipada? Porque com 36A agora, a propaganda antecipada, ela perde o seu espaço de atuação. Então, o 36A permite quase todos os atos de campanha. Mas o que é que vem acontecendo com o TSE e grande parte dos TREs? É que eles começam a entrar em campos que são campos de insegurança jurídica através do que eles chamam de magic words. Essas palavrinhas mágicas, elas servem para arrefecer o grau de incidência do 36A. E isso é muito pesaroso porque gera o quê?
gera uma insegurança jurídica atroz. E essa insegurança jurídica, ela não deve ser agasalhada pelos nossos advogados. Nós incentivamos a todos os advogados dos candidatos do PDT a que iniciem imediatamente a sua campanha. Iniciar imediatamente sua campanha por quê? Com qual cuidado? De pedir explicitamente ou implicitamente voto. Mas isso não impede, por exemplo, prefiro o Ciro. Veja, aí você vai dizer, Valber, a México Word em prefiro o Ciro? Obviamente que não, tanto é que não entraram. Então, a campanha antecipada, nós devemos ter cuidados em adesivos acima de 0,5 metros quadrados, nós devemos ter muito cuidado. Nós devemos ter cuidado em relação ao outdoors, mas em levar o nosso clamor e as nossas propostas, eu acho que os advogados deveriam, obviamente, a incentivar. Claro, e eu vou fazer uma ressalva muito expressa, é naquelas localidades onde a campanha for renhida, onde que nós tenhamos uma fiscalização mais exacerbada, seria melhor tratar isso com uma maior parcimônia. Mas mesmo assim, o custo-benefício do vincular um chavão como, por exemplo, prefiro Ciro 12, ele seria muito vantajoso. Com relação ao abuso de poder econômico e o abuso de poder político, isso daí nós temos que tomar um cuidado assim imenso. Vejam que na última reunião do presidente Bolsonaro com os embaixadores, nós entramos, o PDT, nós entramos com uma ação imediatamente, alegando que era propaganda antecipada negativa, porque ele negava a lisura das eleições, mas imediatamente nós estamos esperando um registro da candidatura para dizer que aquilo também se configurou como um abuso de poder político. Há ações cautelares, a própria resolução que trata disso traz a resolução, nós temos as tutelas antecipadas, que servem justamente para que nós possamos entrar, como entramos através de uma motociata de Bolsonaro, para saber quem financiava aquela motociata. E descobrimos uma coisa interessante, descobrimos que a entidade beneficente que iria ser direcionada os recursos era uma entidade fantasma. Veja, um objeto jurídico que plasmou uma deslegitimação de um recurso político. Como é que alguém na pré-campanha indica uma assistência, uma associação assistencialista que é fantasma? Foi comprovado isso, veja. Então, uma ação jurídica que deu mote, que engendrou uma questão de abuso de poder político. Então, a pré-campanha, o que eu acho de mais essencial, não é apenas a propaganda antecipada. É justamente saber quem está financiando aqueles atos. Porque eu não falo nem lá do interior que você vai botar 3 bandas, 4 bandas. Aí seria uma ação imediata para propaganda antecipada e outra ação depois do registro por abuso de poder econômico, poder político. Então, nós temos que fazer essa dosimetria, nós temos que ter cuidado na nossa defesa, dos nossos candidatos, mas também temos que fazer uma estratégia de ataque. O PDT, nós fomos o primeiro partido, aqui nós 4, nós assinamos essa peça, a Ezequiel, o Marcos, a Carol e o Ian e a Mara, e nós fomos o deferimento de uma propaganda negativa em relação a Lula. Veja, nós temos 2 oponentes e a estratégia jurídica é nos posicionarmos com autonomia, e isso é bastante interessante. Os colegas nos rincões devem ter essa estratégia jurídica de saber onde vamos entrar, como vamos entrar, porque, por exemplo, se eu tenho um candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas, disparado, eu devo ter uma parcimônia no ataque e devo ter uma atenção maior na defesa. No nosso caso específico da Nacional, nós temos que dizer o quê? Nós estamos presentes. Por exemplo, na eleição passada nós entramos
no período todo eleitoral, com 9 ações. Dessa vez nós já entramos com 14 e estamos fazendo narrativas jurídicas que se transformam em narrativas políticas. E hoje tivemos a grata notícia que o MP escolheu nossa ação contra a fala de Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, em relação aos embaixadores, não escolhendo a do PT, para reunir os processos e também pedir para uma propaganda antecipada do presidente. Veja então que são mecanismos jurídicos que vão se transformar em atuações políticas. Eu não vejo uma diferenciação, permissa concessa vênia, entre uma atuação jurídica e uma atuação política. Depois, a questão dos fake news. Essa daí é uma grande dificuldade. Primeiro, é como se fosse aquela metáfora de Sísifo. Você vai subir a ladeira e sempre depois vai rolar a pedra. Por quê? Não se pode evitar fake news. Então essa é a primeira questão. Não se pode evitar fake news. Mas o que é que se pode fazer? Vou dar um exemplo a respeito do candidato Ciro Gomes. Houve um fake dizendo que ele era coronel. Mas por que coronel? Foi eleito democraticamente em todas as eleições. Tem um grupo político extremamente inclusivo, com discursos inclusivos. Veja, é uma propaganda negativa antecipada, impulsionada. Nós conseguimos essa liminar, fizemos esse fato político, foi noticiado no Conjur, ou seja, já houve toda uma negação desse fato, e agora cabe à política, à militância, e nós advogados também temos um papel interessante nisso. Eu não tenho nenhum medo de dizer, nós temos o melhor candidato, nós temos as melhores propostas, cabe a nós, através dessas decisões, entrarmos sequencialmente na questão das narrativas. Então, é tomar muito cuidado. O sujeito passivo do fake news não são as plataformas, não é a Meta com o Face, o Instagram, o WhatsApp, não é o Google e o YouTube. Eles devem ser notificados com o endereço da URL, o RI, o RN específico, para que tire, impeça-se que vincule novamente sob pena de extraíndice. Mas veja, essas plataformas, eu não posso pedir uma ação interventiva geral, porque ela se confundiria com o quê? Com a censura. Então eu tenho que indicar, é um trabalho de formiguinha. Isso vai vazar? Vai. O jurídico vai resolver problema de fake news? Não. Ele vai dar segmentação para o que nós chamamos da vacina. O que é vacina? O argumento oposto ao que está sendo feito. E aí, com a questão dos disparos em massas, que já estão acontecendo, é nós olharmos quando esses disparos em massas ocorrem. E aí, quando esses disparos em massas ocorrem, a primeira coisa que nós devemos fazer é pegar os telefones. E aí a sensação, quando alguém que funciona nesses grupos de disseminar fake news, quando eles recebem uma notificação judicial, a primeira sensação é a sensação de medo. E aí, através dessa sensação de medo, é que nós podemos coibir, ou seja, tem um sentido até de prevenção e precaução. Há uma diferenciação muito clara dessas duas palavras, principalmente no direito ambiental, e nós devemos utilizá-las de forma muito clara. Ou seja, na dúvida se vai ter repercussão, eu acredito que a maior estratégia seria realizar sim o serviço. Agora, com um detalhe muito claro, que aí vocês podem trabalhar contra os nossos esforços, gerando inclusive uma espada de Damocles. Cuidado para o conteúdo que deva ser essencialmente inverídico. Por que isso? Porque se eu entro com uma notificação de fake news, de fato, flagrantemente inverídico e descontextualizado, e esse fato não é essencialmente inverídico, flagrantemente inverídico, eu vou produzir
imediatamente uma argumentação contra mim. E dependendo como isso for gerada, isso pode ser um rompante de uma bola de neve. Por exemplo, nós trabalhistas, nós temos posições historicamente contrárias, por exemplo, à autonomia do Banco Central. Isso é uma tradição histórica trabalhista. Nós temos uma tradição historicamente contra os altos juros da taxa Selic, por exemplo, 13,75. Então não adianta entrarmos com medidas que vão tirar nossos discursos. Então, o cuidado para isso deve ser um cuidado muito tênue, e o conselho que eu digo a vocês é que vocês trabalhem de forma compartilhada. Nós, jurídico aqui, já trabalhamos de forma compartilhada, essa mesa está repleta justamente para dar esse exemplo a vocês. As decisões são tomadas de forma compartilhada. Aqui não tem o Valber, tem o Marcos, tem a Carol, a Ezequiel, a Mara, o Alisson, a Carol, a Bia, ou seja, são muitas pessoas trabalhando. E, além disso, eu acho que essas informações devem circular entre o núcleo estratégico da campanha, o político, e também entre o marketing. O marketing, ele tem o seu papel, com a sua autonomia, como nós temos a nossa, isso é muito claro. Assim, quer fazer, faça, arque com as consequências. De forma muito clara. Nós damos o posicionamento, querem fazer, aí já é outra condição. Então, nesse exato momento, são as considerações iniciais para dar aos colegas a palavra. Vocês que estão nos outros encontros também podem participar. Será um prazer ouvir vocês, as perguntas de vocês, e vamos tentar fazer aqui um diálogo mais produtivo, passando, interagindo. Se a Mara, se o Manuel Dias quiserem voltar também, vamos fazer esse bate-bola rápido e dinâmico para que nós possamos interagir com todo mundo. Então, gostaria de agradecer a presença de todos e de todas e dizer que esse evento, nós vamos fazer ainda um outro evento mais próximo da eleição, e nas vésperas da eleição vamos tentar fazer um grande treinamento online para todos os fiscais, para todos os advogados, para tentar que nossa experiência, a experiência coletiva de todos vocês, que nós possamos fazer sinergia. Então, sem mais delongas, passo a palavra agora para o amigo, meu irmão, Marco Ribeiro. Fico muito feliz em estar em companhia tão engrandecedora como é do professor Valber, todos os que estão aqui nesta mesa e aqueles que nos acompanham pela internet, especialmente a minha querida amiga, consultora jurídica do partido, a Mara Hoffmans, o Manuel Dias, que tanto nos orgulha, um ícone, uma figura que tem que ser reverenciada como um dos trabalhistas mais brilhantes, reserva moral, reserva uma autoridade trabalhista. Eu me coloco aqui não apenas como um advogado, mas eu também estou cumprindo uma missão para a Nacional, e para orgulho meu, estou ocupando o cargo de presidente da Comissão Provisória na Paraíba, onde tivemos alguns problemas, e isso me dá a experiência de querer participar nesse momento aqui, do ponto de vista, como falou o professor Valber, nós temos que não apenas nos focar na questão jurídica, mas levar isso junto com a questão política, junto com o marketing e junto com outras questões que eu quero trazer aqui para o debate. Preocupa-me muito a questão das candidaturas fake de mulheres. Todos nós sabemos que há uma necessidade de compor a chapa com 30% de gênero, seja homens ou mulheres, no mínimo. E a experiência que temos nas últimas eleições é que, constatado uma candidatura fake, por exemplo, quando há um candidato ou candidata de gênero correspondente, ela faz parte da nominata, mas acaba não fazendo campanha, acaba muitas vezes repassando a verba que ela recebe para um candidato, até mesmo no mesmo
no mesmo escaninho que ela está concorrendo, ou seja, se é deputado estadual para um deputado estadual ou para um deputado federal, e acaba não conseguindo voto nenhum para ela. Isso ultrapassa o senso comum do que poderia ser apenas uma estratégia. Os tribunais têm entendido que isso é uma candidatura fake e tem os seus efeitos. Eu gostaria também de falar do outro assunto que me preocupa também, é a data limite para o repasse dos recursos para candidaturas de mulheres, negros, e quais são os seus efeitos. Outra questão que é nova e que nos traz preocupação é quanto às federações e às alianças, como elas podem ser vistas, o que é permitido, o que não é permitido, e quais são os possíveis efeitos em caso de uma federação não fazer o acordo e sim o partido que a integra. Tenho também uma superlativa preocupação como dirigente partidário em relação à prestação de contas. Ontem mesmo tivemos um julgamento sob a defesa do nosso decano, em que conseguiu-se aprovar as contas do candidato ao presidente Ciro Gomes nas eleições passadas, em 2018. E a gente acaba por verificar que são erros que poderiam ser evitados. Então nós temos que olhar para essa realidade, onde cometemos os erros. E o que também deve ser objeto de nossa conversa hoje é que temos que conhecer as regras e saber também nos defender e atacar. Não apenas olhar aquilo que estamos fazendo errado e melhorá-lo, superá-lo, mas também olhar para que os nossos adversários, porque muitas vezes com um desatino deles pode custar-lhes o cargo, a candidatura e muitas vezes todo o DRAP, toda a integração de uma chapa pode cair em função disso. Então eu espero que esses assuntos possam ser objeto das nossas conversas agora, muito embora rápidas, mas que elas tenham uma conotação prática, não apenas para os colegas advogados que exercem um papel superlativo na defesa dos interesses partidários. Assim, eu devolvo a palavra ao nosso professor Valber. Em relação às federações, a doutora Ezequiel, ela fez um artigo agora no Conjur, defendendo que os partidos só têm legitimidade ativa também quando forem envoltos na confederação de forma coletiva, que vai gerar grandes problemas, mas vou passar a palavra a ela, que ela vai, obviamente, explicar. Como fui provocada pelo professor Valber Agra, para falar rapidamente aqui sobre esse instituto novo criado pela Lei 14.208, que é a Federação de Partidos. E essa modificação, essa possibilidade foi facultada em 2021, alterando-se a Lei dos Partidos Políticos, e essa lei foi objeto de uma ação direta no Supremo Tribunal Federal, que eu tive a honra de patrocinar, e que no início desse ano, em fevereiro, a Suprema Corte referendou a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ação direta, convalidando parcialmente essa lei, declarando inconstitucional tão somente o seu prazo de criação, porque era equiparado ao prazo de coligações, então seria até o dia 5 do ano da eleição. E nesse momento, a Suprema Corte, esse é o grande ponto para que nós observemos, a Suprema Corte equiparou as federações para considerá-las constitucionais a partidos políticos. Então, a partir desse momento é que fazemos o recorte nesse artigo que o professor Valber Agra mencionou, que está disponível no site Conjur, mas podemos disponibilizar também, né, doutor Marcos, aqui pelos canais do nosso partido,
para que os senhores tenham um conhecimento aprofundado sobre a tese que eu vou falar rapidamente em razão do nosso curto espaço de tempo. Então, partindo da premissa colocada pela Suprema Corte de que as federações atuam com abrangência nacional durante esse período mínimo, no prazo de 4 anos, para funcionar como se fosse uma única agremiação, tanto nas casas legislativas, em nível nacional, estadual e municipal, quanto no processo eleitoral. Significa dizer que quando um partido político ele ingressa em uma federação, e muito embora a Constituição, no artigo 17, parágrafo 1º, assegure a autonomia partidária a todos os partidos com registro no TSE, quando você ingressa em uma federação, que é essa união provisória de partido político, você prescinde de parte da sua autonomia, justamente aquela autonomia ideológica. O programa, o estatuto e o programa do partido, que são a Constituição, para nós, a nossa Constituição, equivale à Constituição do Partido Federado, não é mais o seu estatuto e o seu programa. Ele passa aqui, fazendo uma analogia, ele ganha um status de lei e a Constituição dos partidos federados passa a ser o estatuto e o programa da federação. O que significa dizer agora, com relação às eleições de 2022, o que nós precisamos observar. Como já encerramos o prazo de convenções, então não há mais possibilidade de verificar a questão das atas em eventuais composições do PDT com partidos que ingressaram em federações, mas é importante que a gente analise eventualmente aí, se a gente for impugnar os adversários, se aquelas coligações, os partidos que ingressaram naquelas coligações adversárias, se eles ingressaram de forma individual ou se as decisões foram tomadas em conjunto, porque a autonomia eleitoral dos partidos federados, ela também é mitigada. E um outro ponto que nós precisamos observar, como o professor Valber já mencionou no início da sua fala, e que o PDT também já está atento aqui no âmbito nacional, na campanha presidencial, diz respeito à atuação no processo eleitoral de partidos federados ingressando na Justiça Eleitoral com representações por propaganda irregular, e agora, como já temos alguns candidatos com registro de candidatura apresentados à Justiça Eleitoral, já é possível, inclusive, entrar com ações de abuso de poder, outras ações eleitorais, mandado de segurança também. Tivemos recentemente uma decisão já do TRE do Amazonas, reconhecendo a ilegitimidade ativa dessas atuações isoladas de partido político. Salvo engano, foi um caso de atuação isolada do Cidadania, que está federado com o PSD, isso no caso do TRE do Amazonas. E nos próximos dias, o Tribunal Superior Eleitoral irá se debruçar sobre essa questão em representações apresentadas isoladamente pelo PT, pelo PCdoB, que estão federados na FEBrasil, e também do Rede, que está federado com o PSOL. Eles ingressaram contra aquela reunião do candidato Bolsonaro no Palácio do Planalto, com os embaixadores, que o professor Valber já mencionou, que o time aqui do PDT também já ingressou com uma representação, e que hoje saiu um parecer da Procuradoria Eleitoral, assinado pelo professor Paulo Gonet, no sentido de tanto dar provimento à representação apresentada pelo PDT Nacional de propaganda irregular, porque até aquele momento o candidato Bolsonaro ainda não havia registrado o seu registro de candidatura, por isso não foi possível naquele momento requerer uma ação por abuso de poder. E agora o professor Paulo Gonet, procurador-geral eleitoral, requereu, no âmbito da ação do PDT, ele já informa, tanto pela procedência da ação apresentada, quanto que também o Ministério Público protocolou uma representação individual e pediu a reunião de todas essas ações. Porém, algumas dessas ações foram, essas do PT, PCdoB e PSOL, que estão federadas, foram apresentadas isoladamente. Nessas ações, o ministro Edson Fachin, atual presidente da Corte,
já proferi um despacho pedindo para que eles se manifestassem, já questionando a eventual ilegitimidade ativa dessas agremiações federadas. Então, é uma questão importante, estratégica também, dos nossos companheiros nos estados observarem essa atuação eventual aí, isolada dos nossos adversários, para que possamos impugná-las a tempo. Vejo que meu tempo já se encerrou. Agradeço muito pela oportunidade, é um grande prazer e uma honra imensa estar aqui com vocês. Espero muito em breve que essa pandemia se acabe, que nós possamos nos conhecer e encontrarmos todos. E fico também à disposição de todos para eventuais questionamentos e dúvidas. Muito obrigada a todos. Eu vou tentar agora responder as perguntas do Marcos a respeito das candidaturas fakes. Nós temos que ter muito cuidado em relação às candidaturas na cota das mulheres. Por que isso? Porque, inclusive, pela minha experiência agora, dos últimos 2 anos, quando surgiu isso pelo célebre caso, é que tem, em algumas conjunturas, a tentativa de extorsão dessas pessoas, dizendo que não fizeram campanha, quando na realidade fizeram a campanha. Então, não há um percentual de número de votos mínimos para dizer, a candidatura é fake se eu conseguir 2 ou 3, mas tem que provar que elas estiveram presentes na convenção, provar que elas tiveram material de campanha, que elas fizeram campanha. Agora, se depois de tudo isso, elas tiveram uma votação ínfima, aí é a vontade do eleitor. Não há cota em relação à democracia, à vontade do eleitor. Então, eu gostaria que os colegas no Brasil todo se atentassem a isso. A participação do pessoal na convenção, que eles não pedissem votos para outros candidatos, afora a candidatura coletiva. Isso está dando muitos problemas. O PDT é favorável à candidatura coletiva, estamos lançando a candidatura inovadora coletiva no Senado, no Rio de Janeiro, mas que todos os colegas olhassem, todos os colegas e as colegas olhassem com bastante atenção esses requisitos que estou fazendo para evitar a candidatura fake. A questão da data limite da transferência do FEC. Nosso amigo Marcos, ele é muito mais diligente, graças a Deus, do que eu. Então, nós teríamos até, teoricamente, até o dia 13. Mas veja, nós estamos hoje no dia 10 e o dinheiro só vai sair lá para o dia 15, 16, 17. Ou seja, essa data, ela não é um prazo peremptório em relação a quê? Em relação a fatos supervenientes. Então, havendo um fato superveniente, eu não teria problema. Mas hoje tivemos a oportunidade de participar de uma reunião no TSE, através que se mencionou, que se debateu através do percentual direcionado para candidaturas negras, pretos e pardos. Aí nós temos que ter um cuidado incrível. Primeiro é olhar a autodeclaração. Porque você pode pensar que uma pessoa se autodeclara como branco e ela se autodeclara como pardo. E aí não tem percentual mínimo, o percentual é total. O percentual é total. E houve uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, porque veja, um sistema judiciário, onde você pega um monte de resoluções, coloca mais de 1000 e tantos artigos. Eu nunca vi uma inflação legislativa tão exacerbada, onde a maioria não sabem desses artigos, não olham esses artigos. Imagina, você estudar mais do que um Código Civil para cada eleição, fora ainda a lei de partidos políticos, a lei eleitoral, o Código Eleitoral, é alguma coisa assim que chega a ser dantesca. Então, qual é a grande questão? Tomou-se a responsabilidade de quem? Do Diretório Nacional. Como é que eu repasso um Diretório Estadual? Se há qualquer problema, o Diretório Nacional vai assumir isso? Primeiro que o artigo 37 da Lei 9.096 não permite isso, da autonomia. Então, como é que uma resolução? A resolução agora vai ser transposta à hierarquia das normas, lá do artigo 69 da Constituição, vai ser totalmente quebrada por isso? É verdade mesmo que está se tensionando? E com relação à prestação de contas, amigo Marco, é a questão mais crucial que nós temos. Por quê? Porque o advogado já tem uma certa maquerência ou incompatibilidade com a matemática, né? Porque se não fosse isso, nós não faríamos direito, tínhamos feito engenharia ou matéria exata. E
Nessa questão da mão de obra, da questão de contabilidade, também é muito difícil. Então, eu diria aos colegas que o maior conselho seria nós olharmos isso, tá certo? De forma mais minudente. Agora, olhar aqueles colegas que realmente têm alguma noção sobre o fato. Porque se nós olharmos sem nada, é melhor deixar com a responsabilidade de um bom contador, que no Brasil nós temos há vários. Vou passar a palavra para a doutora Carol. Eu vou falar um pouquinho da propaganda eleitoral, que é muito importante que todos nós saibamos como fazer essa propaganda de forma legal, né? Vou falar bem rapidinho sobre a utilização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes. Às vezes a gente acha que é uma coisa simples e não é tão simples assim. Então, a utilização desses materiais, é importante saber que a confecção, a utilização, a distribuição não seja realizada por comitê, candidato ou com a sua autorização durante a campanha eleitoral. Da mesma maneira, a partir do dia 16 de agosto até as 22 horas do dia que antecede as eleições, que é dia 1º de outubro de 2022, pode haver o uso de carro de som e minítrio apenas durante a realização da caminhada, passeata ou carreata. É importante destacar também o limite de som de 80 decibéis, medido a 7 metros de distância do veículo. Então, essas pequenas coisas, elas são muito importantes também durante esse período. E é imprescindível também destacar que a propaganda, em geral, ela não pode perturbar o sossego de outras pessoas, né, do público em geral, a exemplo dos fogos de artifício, entre outros. Doutor, eu vou fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber, discutir aqui com os outros doutores também, a respeito da propaganda eleitoral na internet e sobre os podcasts, o que nós podemos falar, o que o candidato pode, o que não pode ser falado na internet, enfim, nos podcasts. Essa pergunta é muito importante, por quê? Porque a mídia social, ela relegou, ela força uma revisitação sobre aquela propaganda de rua que nós conhecíamos. A propaganda de rua, ela não é que ela perca a importância, mas ela vai ter uma concorrente à altura que é a propaganda em mídia social. E isso todos devemos ter atenção a isso. Nós pagamos um preço muito grande em 2018 quando nós não prestamos atenção a esse fato. Então é algo assim imperioso que a nossa luta seja também na internet. E veja que na internet, nos setores que tem um grau de instrução maior, que tem um poder aquisitivo de classe média, nós podemos levar nossa mensagem de forma muito clara. Nosso obstáculo agora é levar nossa mensagem para o andar de baixo, a classe D e E. Isso é uma coisa que nós devemos ter muito em foco. Mas a questão do podcast, que é uma questão interessantíssima, o presidente Bolsonaro fez um podcast de 5 horas. Ora, esse podcast, ele pode dar ensejações? Claro que pode. Seja por descontextualização, seja por propaganda flagrantemente inverídica, seja por propaganda negativa. Agora, o que nós temos que fazer é não somente atacar, mas ganhar através da narrativa. O melhor remédio para a internet vem a ser nós entrarmos na internet fazendo o quê? O nosso papel político. Então, as medidas judiciais voltam a enfocar, elas não provocam milagres, porque eu não posso tirar toda ela, porque, por exemplo, um disparo em massa, eu pego um órgão, uma empresa fora do Brasil, eles disparam em massa no Brasil e nós não temos jurisdição para isso. Claro que tem algumas questões muito claras a respeito disso, mas no geral eu não posso. Então, assim, essa mídia social, ela é preponderante, inclusive para alguns candidatos, ela fica sendo mais preponderante do que a rua.
Porque a rua provoca um efeito muito interessante para determinadas segmentações sociais que não têm acesso à internet. Mas aquelas segmentações sociais ou classes sociais que têm acesso à internet, o custo de uma propaganda em mídia social, ela pode ser mais vantajosa, em termos relativos, claro, porque se você pega Bolsonaro gastou, o presidente Bolsonaro gastou em 2 dias antes da sua convenção, isso é público notório, esse dado é público notório, mais de 750 mil reais em 2 dias. Veja que patamar, 750 mil reais, e nós ainda falamos de paridade de armas. Passo agora a palavra para o doutor Ades, que nos ajuda muito, tanto no seu trabalho aqui no PDT, como também no jurídico. E eu gostaria de fazer uma pergunta e relembrar uma questão muito importante na história do nosso partido. Nós tivemos, alguns anos atrás, um direito de resposta ao nosso saudoso líder, Dr. Leonel de Moura Brizola, quando ele foi atingido na sua imagem. E ele, então, impetrou na Justiça o pedido de direito de resposta, e a Justiça concedeu ao doutor Leonel Brizola o direito de resposta. Então, a minha pergunta aos nobres colegas aqui é se o direito de resposta já podem ser impetrados na Justiça quando a imagem do nosso candidato é atingida na honra, se esse direito já pode ser impetrado junto à Justiça. O marco inicial para o direito de resposta é a convenção. Então, depois da convenção, isso já pode ser feito, e antes da convenção pode ser regulamentado não como matéria eleitoral, mas como matéria civil. Depois da convenção, qual é o grande cuidado que nós temos? É porque o direito de resposta volta a enfocar a necessidade, porque em termos filosóficos, falar de verdade, em termos pós-modernos, de pós-verdade, é muito difícil. Mas há determinadas circunstâncias fáticas que elas são tautológicas, elas são auto-evidentes. Eu não posso negar, daí ser flagrantemente verídicos ou descontextualizadas, ou seja, uma expressão minha dada fora de um determinado contexto, fora de determinadas circunstâncias. Então, nesses casos específicos, cabe direito de resposta. Agora, cuidado, quando for coisas que são assuntos, matérias que forem extremamente controversas, por exemplo, um determinado candidato chega e diz que defende o aborto em caso de estupro. Aí eu digo, não, esse candidato, ele é a favor do aborto, veja. Aí é um fato flagrantemente inverídico. Por quê? Porque ele não é a favor do aborto. Ele é a favor do aborto em um caso específico. Mas isso eu vou ter que ter o quê? Elementos comprobatórios para isso. Se eu não tenho elementos comprobatórios, a tendência do eleitoral é que não entre nessa seara. Por quê? Porque é uma seara própria do debate político. E é uma questão muito clara, muito arraigada, está sendo agora desfeita em relação aos discursos de ódio, da liberdade de expressão, da liberdade de posicionamento. Então, os colegas e as colegas têm que ter um cuidado mais minudento em relação a isso. Passar a palavra agora para o doutor Marcos. Chama a minha atenção também, enfocando a questão prática de quem está à frente da edição partidária, a questão das alianças. E eu faço, por exemplo, uma aliança a governador com determinados partidos ou até mesmo federações ou federação. E para o Senado eu não quero. Eu posso lançar um candidato avulso do partido, avulso não, um candidato do partido, genuinamente do partido, concomitantemente com outro candidato existente? Essa pergunta é muito pertinente diante do posicionamento recente do TSE. Candidatura avulsa, ela é aquela que não tem partido. E aí, seguindo o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, que exige que os partidos políticos, como figura essencial da democracia,
a filiação 6 meses antes a um partido político é condição de elegibilidade, ou seja, sem ela, e a primeira fase, muitos confundem condição de elegibilidade com inelegibilidade, sem ela eu não posso tentar almejar absolutamente quase nada. Então, a candidatura avulsa no Brasil não é permitida em razão da protuberância do papel institucional dos partidos políticos. Com relação às candidaturas do Senado, nada impede que em uma coligação entre o partido A e B para governo, tanto o partido A quanto o partido B lancem candidaturas próprias ao Senado. É a teoria do guarda-chuva. O guarda-chuva maior, que é o governo, pode abranger candidaturas iguais, candidaturas diferentes, desculpem, mas desde que esteja sob abrigo desse guarda-chuva. Ou seja, não pode o partido B aprovar uma candidatura do partido C que não esteja naquele guarda-chuva. Então, uma coligação entre o partido A e B, o partido A pode lançar candidato a Senado diferente do partido B. O que não pode é que o partido B apoie a candidatura de um senador diferente, que seria de um partido C. Isso para garantir o quê? Nós impedimos nessa eleição, e eu acho que foi um avanço para a estabilização dos partidos, as coligações proporcionais. Nós vamos ficar no parlamento em alguma coisa em torno de menos de 14 partidos no parlamento, o que dá uma eficiência maior para isso, o que impede a proliferação de legendas de aluguéis, e juntamente com a cláusula de barreira, que em 2003 vai chegar aos 3%. Sem mais palavras, vou passar a palavra à doutora Ezequiel. Eu queria só reforçar uma questão que já foi posta pelo Dr. Marcos Ribeiro, que foi posta pelo professor Valber, no que diz respeito à candidatura de mulheres, que é uma pauta muito importante para o PDT. Uma sugestão que fica para os colegas dos estados, no que diz respeito a essa observância, então, para a gente fazer aqui um compliance, para evitar o ajuizamento de ações por laranjas, que na semana passada, você deve ter visto na imprensa, houve a cassação da chapa que integrou, inclusive o André Janones, um então candidato à presidência da República, e o próprio presidente nacional do partido, pelo TRE de Minas. A questão ainda vai ser discutida em embargo de declaração, mas vejam os senhores e senhoras o quanto isso é realmente relevante, em termos agora ainda de eleições proporcionais, federais e estaduais. Então, algumas dicas que eu gostaria de dar, sugestões, seriam que os colegas solicitassem que as candidatas registrem em cartório a sua anuência com o registro de candidatura pelo PDT. Porque, em alguns casos de candidaturas laranjas, algumas candidatas, posteriormente, alegam que nem sequer sabiam que seriam candidatas, que foram surpreendidas pelo partido. Então, é importante que a gente se resguarde. Verificar também, como o professor Valber mencionou, doutor Marcos também mencionou, verificar se elas estão efetivamente fazendo campanha eleitoral e registrar, documentar, tirar fotos da sua participação em eventos, pedindo campanha, material de campanha. É importante que nós tenhamos esses registros para, numa eventual impugnação, se essas candidatas tiverem 0 voto, que nós possamos nos resguardar juridicamente. Uma outra questão importante de ser observada é que essas mulheres elas não sejam parentes de candidatos ou candidatas que estejam disputando o mesmo cargo. Às vezes acontece de uma candidata mulher estar disputando o cargo de, por exemplo, deputada ou de vereadora com a mãe, ou com o pai, ou com o irmão. Isso é um fato que o Ministério Público tem considerado como candidatura laranja. Então, observar também isso. Por fim, verificar se essas candidatas receberam assistência mínima do partido político, aquela assistência na prestação de contas, e também se elas receberam minimamente algum recurso, algum apoiamento do partido político,
que tem, dentro da sua autonomia partidária, discricionariedade para distribuir os recursos dos 30%, mas ele distribui da forma que ele entender de acordo com a sua conveniência política. Ainda com relação às mulheres, é importante também que os colegas e as colegas observem das nossas candidaturas adversárias se os partidos federados cumpriram a cota de candidaturas individualmente. Isso é uma questão que foi cobrada pelo Tribunal Superior Eleitoral na resolução... Deixe-me confirmar aqui que eu não lembro o número da resolução de cabeça, só um minutinho. Na resolução 23.670 de 2021, a resolução de federações, o Tribunal Superior Eleitoral exige que o cumprimento da cota de 30% de um partido federado seja cumprido individualmente por cada partido dela integrante. Então, esse também é um ponto interessante para o jurídico estadual ficar atento e, eventualmente, impugnar as candidaturas adversárias. Devolvo a palavra para o nosso presidente de mesa, professor Valber Agra. Antes, tem chegou-nos uma consulta anterior a esse ato aqui, que veio lá do Rio de Janeiro, uma pessoa que cuida da propaganda. Pergunta a ela se, em caso, a propaganda, todos nós sabemos que há necessidade de colocar ou libras nas eleições passadas, ou libras, e também a inscrição fonética, ou seja, aquela legenda que a gente observa nas propagandas. Pergunto como está essa matéria hoje, lembrando que também houve uma reunião para tratar desse assunto, e o que se destaca é que, diferentemente das eleições anteriores, há necessidade agora do partido fazer chegar, ou a aliança, a coligação, fazer chegar essa propaganda através de uma plataforma específica. Então, eu pergunto ao professor Valber se é libras ou legendas, ou se é libras e legendas, para que não reste dúvida. Interessante que há acordos tácitos em vários estados fazendo uma determinada flexibilização do valor cogente da norma. Veja que coisa interessante. Então, na questão específica, a legislação manda o quê? Que haja libras e a autoexplicação de cada uma das pessoas que está falando. Essa é a regra imperiosa. Libras hoje é algo que deve ser feito em toda a propaganda, bem como a autoexplicação de cada uma das pessoas para dar ensejo a todas as falas. Daí deve ser como regra básica. Agora, alguns estados nós vamos assistir, eu não acredito a ausência de libras, mas vamos assistir uma certa flexibilização desses indicadores. Quanto à questão da plataforma, da exigência de plataforma específica, não adianta os partidos se insurgirem contra isso. Por quê? Porque você tem que procedimentalizar a questão do horário. Se você perde isso, você vai perder um tempo de propaganda essencial que depois não será retomado. Essa é a questão mais, assim, que considero imperiosa. Esse tempo de publicidade, posteriormente, não será retomado. Então, são cuidados que a assessoria jurídica, o trabalho do jurídico tem que ficar bem atento. Pessoal, como já estamos aqui ultimando o horário, e eu não quero cansar-lhes, essa foi um diálogo inicial com vocês. Vamos forcejar outros diálogos com vocês, vai ser um prazer e uma honra. Quero aqui agradecer em nome do nosso candidato Ciro Gomes, em nome do presidente Carlos Lupe, a Mara, ao Manuel Dias, aqui a Carol, o Ades, o Marco, a Ezequiele, e dizer que nós estamos à disposição, todos nós que estamos aqui, a Mara no Rio, o professor Manuel Dias em Floripa, que estamos à disposição dos senhores. Nós vamos ainda fazer, no mínimo, mais um encontro para tentarmos aplainar essas dúvidas, e aqui no PDT nós estamos ao inteiro
à inteira disposição dos senhores. Então, com essas palavras, gostaria de agradecer a todos e a todas que assistiram, com todas e a todas que contribuíram, e deixar aqui nosso agradecimento e pedir o empenho de vocês. E, obviamente, que eu prefiro o Ciro 2012, além de estar nos nossos corações, esteja também em nossos atos. Muito obrigado a todos e a todas.